vamos pegar um exemplo, uma analogia aqui. Se eu pego um piloto de kart de 8 anos, vou acelerar a carreira dele. Ele acabou um ano competindo no kart. Pego esse cara e taco na Fórmula 1. Acelerei a carreira dele? Não. Você matou o piloto, né? Exatamente. Eu matei ele, né? Ele vai conseguir fazer a curva. Isso é interessante, porque a galera acha que acelerar a carreira às vezes simplesmente já ir sendo promovido e eu sou o presidente da empresa. Até porque tem muito gestor hoje que erra nas empresas exatamente por causa disso, né? Coloca um cara que ainda não tá preparado num cargo de gestão de pessoas, por exemplo, o cara vai lá, um puta analista, vira um gerente horrível, né? Esse pra mim é um dos maiores erros, né? Porque o pessoal acha que acelerar a carreira em algum determinado momento é você virar um gerente. Sim. E às vezes é um baita técnico. Em vendas eu vi muito. O cara era um excelente vendedor. Batia a meta dele, tinha uma boa rede de relacionamento, gostava de estar no cliente, de falar com o cliente, de apresentar. Aí vem alguém e fala, nossa, tá na hora de... Vamos acelerar a carreira dele, tá na hora dele virar gerente de vendas. Aí coloca ele numa mesa dentro da empresa, só para ele ficar acompanhando os outros vendedores, perguntando se bateu meta, cobrando. Ele nunca aprendeu a lidar com outros vendedores, não sabe cobrar, não gosta de ficar dentro da empresa, não vai mais para cliente. Você perdeu aquele bom vendedor e acabou de criar um péssimo gerente. Mas vocês acham que é uma questão de... Tem como treinar a pessoa antes de a pessoa estar na posição? Sim ou não? Cara, tem como treinar a, inclusive, tomar a decisão. Porque quando o gerente contrata, existe a outra ponta. A ponta que aceita. Então, a pessoa que quer, de fato, subir, crescer na carreira, ela, primeiro de tudo, ela tem que saber o que ela quer, velho. Não... Pode errar? Puta, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas o cara, eventualmente, ele precisa saber de alguma forma antes se aquele papel de gerente tinha a ver com ele. E tem formas de saber isso. O cara se autoconhecer para saber se ele vai se dar bem naquele próximo passo que ele pensa que ele vai se dar bem, entendeu? Você não acha que tem uma relação humana aí? Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela também não se conforta em ficar como coordenador, por exemplo, porque, eventualmente, ela toma a escolha, não quer ser gerente. Aí ela começa a ver gerentes serem promovidos que não são tão bons como ela, nos olhos dela. Você não acha que é uma questão humana, da inveja? Sim. Mas aí, aquela coisa do autoconhecimento, né? O limiar entre a inveja e a justiça ali tá no óculos de quem vê, né? E tem uma questão também que tem a realidade do nosso país. A gente sabe que uma posição mais alta nas empresas vai te remunerar melhor. Sim. Pô, eu trabalhei em empresa norueguesa. Quando eu ia pra lá, assim, conversava com a galera de lá, você vê que a desigualdade social ela é menor. Então, realmente, as pessoas que falavam assim, eu quero, sei lá, ser presidente dessa empresa, eu quero ser um diretor nessa empresa, é porque realmente sentiam aquela pegada mais vocacional, um interesse, a vontade. Não era pelo salário. Não era pelo salário, porque a pessoa poderia ter uma vida muito boa naquele país, trabalhando na fábrica, e trabalhando. Então, assim, tem uma questão, uma leitura social também um pouco disso, né? A nossa realidade no Brasil. Mas o fato é, aqui no Brasil, os salários gerenciais, eles vão escalonando mais rápido, né? Salvo aquela empresa que já tem a carreira em Y, né? Que é quando verdade, o cara fala, tem isso. Mas pra quem não sabe, carreira em Y, quando tem... a empresa consegue definir que tem gente que vai saber gerenciar outras pessoas e tem gente que vai ser sempre um bom técnico. Então, ela cria uma estrutura organizacional para que o técnico possa chegar a ser um diretor. Ele é um arquiteto, um diretor master. Então, ele começa a carreira igual e chega um momento na carreira dele, por isso que é Y, que abrem dois caminhos. Ou ele vai gerenciar outras pessoas, ou ele vai continuar subindo na carreira técnica dele e, mesmo assim, ele vai ter cargo e salário para isso. Por que você perguntou aquela hora lá do negócio da relação humana? Não, porque eu tenho refletido bastante. Tem uma frase que acho que é do Warren Buffett, que ele fala que... o estágio em que a gente vive no capitalismo não é pelo capitalismo, e sim pela inveja das pessoas. Porque a gente poderia estar tendo uma condição mais média de todas as pessoas. Só que o ponto é, sempre que você tiver humanos acima de outros humanos, é um movimento que você não tem como evitar. As pessoas têm inveja, elas querem aquilo que a outra pessoa tem. Mesmo que ela não queira aquilo. Tipo, eu zero ligo pra carro, mas se ela tem um carro, eu quero ter um carro. E é isso que move as pessoas a quererem sempre querer ter mais, querer ter mais, querer ter mais. Tem um lance de poder aí, né? Tem, não é nem pelo salário, né? Tem. Óbvio que existem casos já hoje que a gente sempre tem que fazer essa ponte, né?
de pessoas que não ligam pra isso e querem ser promovidas de fato pra ter mais responsabilidade, pra poder ter mais liberdade no trabalho, coisas desse tipo. Mas são raros os casos. Vamos combinar, a gente tá no Brasil, 74% das pessoas são endividadas. E a maioria delas quer ganhar mais pra poder gastar mais, pra poder perpetuar uma vida de corrida de gato e rato, né? Você fica correndo atrás do próprio rabo ali até... Enfim. Mas eu não acho... Desculpa, você vai me chamar de romântico de novo. Como Não, mas sempre, né? não, Mas se for isso é um bom elogio, porque sempre que eu faço eu não elogio. Não. Assim, uma coisa... isso acontece demais e se acentua quando você coloca poder e dinheiro como fim. Quando o poder e o dinheiro vem pro meio, e essa talvez seja uma maneira correta de colocar a carreira em perspectiva, você vai ver que o que está à frente é o teu aprendizado e teu objetivo, e à medida que você vai conquistando as tuas vitórias, você vai ganhando responsabilidade, você vai ganhando poder, você vai ganhando dinheiro, e não o contrário. Então, assim, quando você coloca o dinheiro pelo fim, a inveja é terreno fértil. Esse que é o grande ponto. Concordo. É verdade. Bom ponto. E esse dinheiro, ele vai ser uma propulsão para ele crescer ali, uma alavanca, uma gasolina, até certo ponto. Depois de um determinado valor, o dinheiro não vai fazer mais diferença. Vai fazer o status e o Porque o poder. preço é alto, cara. O preço é alto.